Oi gente, tô aqui hoje pra falar sobre A Forma da Água, que é um filme completamente maravilhoso e inspirador do Guilherme Del Toro. Gente, esse filme tá indicado pra nada mais, nada menos do que 13 categorias do Oscar. E eu acho que eles vão levar algumas aí boas, porque o filme é muito maravilhoso. E, enfim, ele conta a história da Elisa, que é uma mulher muda. O filme se passa nos anos 60 e ela trabalha no laboratório do governo que eles fazem alguns experimentos meio esquisitos. E aí, um belo dia, chega um ser nesse laboratório em que eles precisam estudar pra ver se eles conseguem tirar dessa criatura um jeito de zoar os soviéticos, tipo, sei lá, mandar o homem pra lua e fazer coisas, porque eles estavam ali na Guerra Fria e tal, e eles estavam meio transtornados, assim, tipo, nossa, a gente precisa fazer qualquer coisa pra zoar com os soviéticos e falar que a gente é mais da hora que eles. E aí eles encontram esse ser que é o homem anfíbio, e eles acham que o homem anfíbio vai ser, tipo, a resposta do problema de todos eles. Ah, eu quero avisar que esse vídeo tem spoilers, tem spoilers, tem spoilers, tem spoilers. Se você não assistiu o filme ainda, eu sugiro que você vá assistir e depois vir aqui conversar comigo, porque eu não queria te dar spoilers, porque esse filme é muito bom, e aí se você te dar spoilers, aí não vai ficar... Percebe? Então você vai lá, assiste o filme e depois você volta aqui pra falar comigo, beleza? Então essa é a premissa básica do filme, e aí ele vai desenrolando. Acontece que a Elisa conhece o homem anfíbio, e aí eles meio que começam a ter uma relação de amor. Mas vamos lá falar sobre alguns aspectos desse filme. Primeiro, o homem anfíbio em si. Ele é uma criatura linda. Ele é muito, 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 muito lindo. E o filme ele não foi indicado pra categoria de maquiagem, o que eu acho um pouco estúpido, já que, tipo, tá 13 categorias e não tá na de maquiagem, sendo que o homem anfíbio é a coisa mais maravilhosa que já existe na face dessa terra. O filme, ele trabalha como um conto de fada para adultos. Assim, esse foi o próprio Guilherme Del Toro que falou. Ele é muito inspirado no filme O Monstro da Lagoa Negra, tipo, o Homem Anfíbio parece muito com o Monstro da Lagoa Negra. E tem um pouquinho de A Bela e a Fera também, mas de um jeito muito mais legal que A Bela e a Fera é, de verdade. Então a gente já começa o filme de uma forma muito linda, que é como se fosse um sonho, tipo... Minha gata tá espirrando. Ok. Saúde! Boa! There you go. Então, o filme já... Gente! Então, o filme já começa de uma forma muito bonitinha. Eu lembro de estar assistindo e tem umas fotos que eu vi faz um tempo. Eu não lembro o nome da fotógrafa, eu vou colocar aqui na tela pra vocês verem, que me lembrou muito essas fotos. Eu sempre fui muito apaixonada por essas fotos, porque eu ficava falando, meu, eu quero muito encher uma casa de água e ficar deixando as coisas flutuar e ficar fotografando elas, porque eu acho muito bonito. E aí me lembrou muito essas fotos, eu fiquei já muito, ai meu Deus, esse filme vai ser incrível. E realmente estava certo. E aí vai entrando na casa da Elisa e as coisas estão flutuando dentro da água e tal, não sei o que, como se fosse um sonho. Aí aparece a Elisa. Ela tá dormindo e aí as coisas começam a, enfim, obedecer à gravidade de novo. E aí as coisas vão descendo, ela vai descendo, tal, não sei o que, e aí toca o despertador. Então é como se realmente fosse um sonho que ela estivesse dentro. E aí quando toca o despertador ela meio que acorda, enfim, pra viver a vida dela. E aí a gente começa a ver como que é a vida da Elisa, como que é a rotina dela. E ele passa isso várias vezes, que é pra mostrar que, tipo, a rotina dela é bem certinha, tipo, não tem nada muito interessante, é uma coisa meio... todo dia a mesma coisa. E aí o que eu achei muito legal é... além de ela, enfim, arrumar a roupa dela, arrumar o sapato dela, tal, não sei o que, pra poder ir trabalhar, ela sempre come ovos cozidos. E eu acho muito, muito, muito legal essa cena que ela vai lá, esquenta a água, coloca os ovos lá e ela vai tomar banho. E no banho, na hora que ela tá na banheira, ela se masturba. E tipo, isso é meio que como se fosse tipo todos os dias, como se fosse parte da rotina dela. Então é legal ver que na água
é meio que o único lugar que ele apresenta pra gente em que ela se sente confortável e que ela se sente... é como se ela entrasse dentro da intimidade dela. E aí mostra, tipo, ela coloca o tempinho do ovo lá, quando que o ovo vai ficar pronto, então tem uma conotação sexual no ovo. E aí, depois que ela conhece o homem anfíbio, o que ela dá pra ele comer são ovos. Então, tipo, é muito legal essa conexão entre a água, os ovos, e aí quando ela dá ovos pra ele comer, e aí eles meio que criam uma ligação a partir dessa comida. Porque ela vai lá e tal, fala, meu, eu acho que esse bichinho aqui tá sofrendo e eu acho que eu vou dar um negocinho pra ele comer. Aí ele fica meio puto na hora, porque ele, tipo, ele tá conhecendo pessoas que estão só maltratando eles, então quando ela aparece ele fica meio com medo. Mas o interessante é que mesmo ele, enfim, ele faz um barulhão lá, tipo, pra assustar ela, e ela não fica com medo dele. Ela fala, não, mano, tá, tipo, come um ovinho aí, fica de boa. E ele vai lá e come o ovinho e eles, tipo, meio que começam essa relação por causa da comida que ela tá dando pra ele e da confiança que ele cria nela através dessa cena. Então é muito legal ver, tipo, essa intimidade que ela tem dentro da água e o ovo, que tem uma conotação sexual. Eu acho que eles estão cozinhando e ela vai lá e entra na água e se masturba, e aí depois ela pega o ovo e leva o ovo pro homem anfíbio. Então tem toda essa rede de significados, assim, pra essas coisas que eu achei muito legal. Talvez você não tenha seguido a minha linha de pensamento, mas tenta. Bom, aí o vilão da história é o Coronel Strickland, que ele é tipo... ele trabalha pro governo, daí ele cola nesse rolê só pra, tipo, manter a segurança de todos enquanto o homem anfíbio está lá, porque eles não sabem o que o homem anfíbio é ou do que ele é capaz. E ele é um cozido, assim, tipo, ele é ruim e ele não é... ele é bem... ele não tem outras fases, assim, ele é ruim mesmo. E aí você acha que vai mostrar alguma coisa que ele pode ser bonzinho talvez, mas não é. E eu acho muito legal que o filme inteiro, tipo, o homem anfíbio é verde e a maior parte dos cenários, das coisas, da direção de arte, que é maravilhosa inclusive, é muito verde. Tipo, a casa da Eliza é muito verde, o laboratório é muito verde, tudo tem muito verde. E aí eu acho legal que, tipo, quando a gente vai pra casa do Strickland, é tudo muito amarelo e laranja, não tem quase nada muito verde, tem tipo uma coisinha ou outra verde que dá pra você ver, mas é tipo desfocado lá no fundo, dá pra ver quase nada. E aí quando a gente vai pra casa dele e a gente vê que ele tem uma esposa, que ele tem 2 filhos, a gente fala, talvez, né, tenha motivos pra ele ser tão ruim, talvez ele não seja tão ruim assim, mas ele é. Ele é. E aí a casa dele ser tão diferente, tipo... E eu acho legal isso porque geralmente quando a gente a gente meio que vê os significados, a percepção das cores, tipo, o verde e o azul são mais melancólicos e o laranja e o amarelo são mais alegres e tal. E aí é onde troca tudo, porque, tipo, a casa dele é super alegre, né? Tipo, tem essas cores mais alegres, mais quentes. E é literalmente, tipo, você sente um calor, porque quando aparece eles ali, eles estão meio, tipo, suados, não sei, tipo, tem calor ali. Mas é uma coisa que não tem, que não vai de encontro com essa percepção que a gente tem, porque, tipo, ele é um cozido, entendeu? Tipo, ele é ruim mesmo, você acha que vai aparecer algum negocinho legal? Ele não, ele é ruim. E, pelo contrário, quando a gente tá na Eliza, quando a gente tá perto do homem anfíbio, que é tudo mais esverdeado, a gente sente aquele quentinho no coração, em vez de, tipo, ficar suando bicas, assim, é tipo só no coração mesmo. Aí tem uma hora que o Strickland vai comprar um carro. E aí ele vê lá os carros e tal, não sei o que, ele gosta de um carro. Aí o cara vem e fala, então esse carro é muito legal mesmo, tal, não sei o que. Ele fala, é legal, mas eu não gostei da cor, porque o carro era meio, teal, né, que é aquela cor tipo meio verde, meio azul. E aí ele falou, pô, eu não gostei dessa cor não, achei o carro ótimo, mas não gostei da cor. Aí ele falou, a gente só tem nessa cor. E aí, se eu não me engano, o vendedor fala que o futuro é verde. E eu, tipo, eu acho que você devia comprar esse carro aqui porque ele é muito ótimo, porque o futuro é verde. Então, tipo, a cor verde tem um significado muito grande dentro do filme, que é isso, tipo, o Strickland não gosta do verde, e o verde representa tudo o que o homem anfíbio é.
E eu adoro o jeito que o Guilherme Del Toro trabalha com o cor nos filmes dele, porque eu acho que o verde nesse filme é meio que o vermelho em Crimson Peak, que foi o filme que ele fez antes desse, que eu acho, enfim, Shape of Water eu acho que é o meu favorito agora, mas Crimson Peak, Crimson Peak e Shape of Water são os meus filmes favoritos dele. E também Labirinto do Fauno, que é mais marrom e vários tons de marrom, e é um filme mais terroso, assim, cores mais terrosas. E então eu amo cores, gente, eu amo quando as pessoas trazem cores pro filme e as cores significam coisas, porque eu acho muito legal essa parte. É que os filmes do Del Toro têm essa sensação, é uma atmosfera, eu acho, que é de uma nostalgia de algo que você nunca viveu, mas eu não sei explicar, tipo, é uma sensação que eu tenho quando eu assisto os filmes dele ali, logo no começo, quando ela tá andando de ônibus, e aparece a cidade, e tem essa sensação nostálgica, mas eu nunca vivi isso, então, entendeu? Eu acho que assim, se eu acreditasse em vidas passadas, provavelmente eu diria que eu vivi isso em algum momento na face da Terra, mas não acredito, então eu não sei explicar muito bem essa sensação. Se você sente isso também, me fala, porque eu preciso de uma pessoa pra conectar com essa sensação que eu tenho assistindo os filmes do Del Toro. É um filme de ficção, é um filme de fantasia, mas ao mesmo tempo ele usa a fantasia pra falar sobre coisas muito reais, e não é uma fantasia tipo extraterrestres, assim, é tipo pessoas de carne e osso que existem no mundo, e pode ser que a história delas seja um pouco fantasiosa, mas elas são pessoas, e no fundo tem essa questão, tem muitas questões que a gente vive hoje em dia. Por exemplo, na Forma d'Água, ele trata muito sobre preconceito, qualquer tipo de preconceito. Por exemplo, o Strickland, que é o cara mauzão, ele é sexista, ele é racista, ele é violento, ele é tudo de ruim que existe na face da Terra, basicamente. E aí a gente tem o personagem que é o melhor amigo da Eliza, que é o Giles, e ele é gay. E assim, o filme se passa nos anos 60, se é difícil ser gay hoje em dia, imagina nos anos 60. E aí ele é apaixonado por um cara, mas ele não quer falar, ele fica lá indo lá, porque o cara trabalha numa lanchonete lá, ele fica indo na lanchonete todo dia comendo aquela torta horrível que ele faz, só pra poder ir lá, e tipo, na hora que ele sente uma abertura, ele vai falar com o cara, e o cara, não, você sai daqui, ninguém te quer aqui, que você é gay, não sei o que, tipo, ele não fala nessas palavras, mas é o que ele quer dizer. Então, tipo, com as pessoas, com os homossexuais, com as mulheres e com os negros também, né, porque temos a Zelda, que é uma mulher negra que trabalha junto com a Eliza, e é uma grande amiga da Eliza, e toda a oportunidade que o Strickland tem de, enfim, humilhar ela de alguma forma, ele humilha. E ele é muito, tipo, dono da razão, assim, tipo, tudo que ele fala tá certo. E outra coisa que esse filme tem muito são conotações bíblicas, né? Tipo, tem uma cena em que o Strickland tá lá querendo humilhar a Zelda de novo. Aí ele fala, tipo, que o homem anfíbio era considerado um deus, se eu não me engano, na América do Sul. E ele fala, mas a gente foi feito na imagem de Deus, você acha que aquilo ali é a imagem de Deus? Aí ela, tipo... Aí ele fala, não, porque Deus tem a cara... Eu não lembro direito o que ele fala, mas é tipo, Deus parece com os humanos. E aí ele fala, mas ele parece mais comigo, um homem branco, do que com você, uma mulher negra, né? Tipo, ele não fala isso, mas é exatamente isso que ele quer dizer. E aí você fica tipo, chato, cozido, morre, diabo. E a personagem da Eliza, ela é muito querida por todos ao redor dela. E eu acho que também tem uma conotação sobre a linguagem, porque a Eliza é muito querida, porque além dela ser uma pessoa muito maravilhosa, ela não fala. Então, tipo, eu acho que as pessoas meio que quando falam com ela, meio que sentem que elas estão realmente sendo ouvidas, porque a Eliza, ela meio que não... Ela meio que concorda, ela faz os gestos e tal, ela se comunica, mas eu acho que as pessoas sentem que realmente elas podem falar e a Eliza vai ouvir, sabe? Só que aí quando a Eliza conhece o homem anfíbio também não fala.
E aí é como se eles conseguissem se comunicar de uma forma só deles e que o homem anfíbio entende o lado dela e vê ela e sabe como que ela se sente por não poder falar. E é aquela coisa, tipo, o homem anfíbio não fala também, então ele não vai ficar, tipo, só falando pra ela poder ouvir. Eles vão se comunicar de uma forma que é deles. E ela ensina ele a falar algumas coisas, ela ensina ele a se comunicar através da música, o que é muito lindo. E aí ela ensina sons, ensina gestos, ensina... É muito legal que ela fala como que fala ovo, né? Tipo, aí ele fica imitando ela falando ovo. É tão bonitinho. Ela fala até pro amigo dela, o Jules, que ele entende ela, que ele vê ela, que ele sabe o que ela passa. E que a comunicação deles é completamente diferente. E é como se o silêncio dos dois fosse a comunicação deles, assim. O silêncio e a comunicação são coisas também muito tratadas nesse filme, né? E aí o Strickland, quando ele desenvolve um crush na Eliza, eu acho que ele fica meio doidão com essa ideia de, tipo, ela não falar. Porque ele não quer ouvir. Então uma mulher que não pode falar... acho que dá um tesão dele ali, porque quando ele vai transar com a mulher dele depois, ele fala pra ela ficar quieta, que ele não quer ouvir nada, e ele tampa a boca dela. Tipo, eu não quero ouvir, eu não quero... Porque eu sou todo poderoso, eu sou o machão, eu sou o da hora, e aí seria ótimo não ter uma mulher que não fala nada. Só que muito pelo contrário, porque a Eliza, ela só não fala, mas o resto, ela faz tudo. Ela se comunica, quando ele vai lá dar em cima dela, ela repele ele, ela se protege, então, tipo, não é uma coisa, não é como se o não falar impedisse a pessoa de, não só de se comunicar, como de se proteger, sabe? E eu acho que tem uma relação muito interessante dessa coisa que tá rolando em Hollywood agora, que já devia ter rolado há muito tempo, que é falar sobre o assédio sexual dentro de Hollywood. E aí a relação com o Conto de Fada, principalmente com Bela e a Fera, é a relação em que a Eliza é a Bela, o Homem Anfíbio é a Fera e o Strickland é o Gastão, né? Um cozido chato pra caralho, que basicamente fica só enchendo o saco das pessoas. Só que nesse filme, ele pega a Bela e a Fera e ele dá um tapa na cara da Bela e a Fera. Por quê? Porque no Bela e a Fera teve que virar gente, teve que destruir um feitiço lá pra ele poder virar humano, pra ele poder ter um final feliz com a Bela, e pra ele ser considerado uma pessoa normal, não ser mais a Fera. Sendo que nesse filme não precisa disso, porque a Fera não é uma fera, a Fera é um ser. E ele não precisa mudar quem ele é pra poder ficar junto com a Bela. E isso é muito mais legal, porque é tipo, eu aceito que você é diferente e eu não preciso que você vire uma pessoa igual a mim pra eu ser feliz com você, ou pra gente ficar junto, ou pra gente ser feliz pra sempre. Porque justamente porque você é diferente de mim, que a gente dá tão certo, porque eu também sou diferente, eu também sou tratada diferente na sociedade, porque eu não falo, mas eu me comunico, e o mais importante de tudo, eu me comunico com você, de uma forma que é só nossa, e é lindo, gente, tô com vontade de chorar. E isso é uma coisa que Shrek fez muito bem, né, eu tava vendo, enfim, críticas e pesquisas sobre esse filme. E tem uma coisa que Shrek faz, né, que é tipo, a princesa tinha medo de ser considerada feia, porque à noite ela virava uma ogra, e aí depois o Shrek falou, mas amiga, eu sou uma ogra também, você pode ser ogra, você pode ser o que você quiser, não tem problema, percebe? A gente vai ficar junto e a gente vai ser filho do mesmo jeito. E aí ela escolhe ser uma ogra, porque sim. E aí quando a história vai se desenrolando, a gente descobre que a Eliza não fala, não porque ela nasceu desse jeito, mas algum acidente, alguma coisa aconteceu com ela. Ela tem umas cicatrizes no pescoço, 3 risquinhos, assim, que parecem que fizeram alguma coisa com ela quando ela era criança. Também falam que ela foi encontrada num rio, assim como o meu filho também foi. Então eles têm toda essa conexão. E aí quando eu vi essa cicatriz pela primeira vez, eu falei, gente, não parece Gelrios. E aí o que acontece no final?
viram gatos a cicatriz dela, gente. Ai, que filme maravilhoso. E aí, tipo, enfim, lá no final tem todo aquele rolê lá que ela tenta fazer o Homem-Anfíbio voltar pro mar. E aí eles ficam lá, pô, eu quero que você vá, mas eu também amo você, eu não queria que você fosse, porque... E aí eles ficam lá enrolando, aí vem o Strickland dar um tiro nos dois. E aí... Primeiro que o Homem-Anfíbio não morre, porque ele é tipo o Wolverine, ele se regenera e ele regenera as pessoas também. Aliás, outra coisa, porque na hora que ele machucou o Giles lá, sem querer, porque ele, enfim, comeu o gato dos juntos, que ficou uma cena bem triste pra eu assistir, mas enfim. Na hora que ele colocou a mão no Giles, eu falei, tem coisa aí. Aí quando ele tinha se recuperado, aí no outro dia, quando ele tinha se recuperado, eu falei... E aí quando, enfim, aí na hora que o Strickland atira nos dois, ele se regenera, depois ele regenera a Eliza, e aí o Strickland fala, nossa, mas não é mesmo que você é um deus? E aí ele fala, queridinha, e mata o Strickland. E aí, em vez de tipo, a gente realmente vai ter que se despedir, não, ele leva ele pra água. E aí, tipo, é onde meio que finalmente a Eliza meio que pode ser quem ela é, assim, porque o que tirou a voz dela, o que fez mal pra ela, é justamente o que agora vai permitir ela viver na água com o grande amor da vida dela. Que é que as coisinhas lá virou guerra e ela consegue respirar embaixo d'água e ela vai conseguir agora ser feliz pra sempre junto com o Homem-Anfíbio dentro d'água, que é meio que onde que ela sempre se sentiu em casa. E aí esse final é tipo, finalmente ela consegue estar num lugar e estar com alguém que ela consegue se encaixar. É como se ela não conseguisse se encaixar antes, fora d'água. É como se ela fosse um peixe fora d'água. E aí ela vai pra dentro d'água. E aí, é isso. E aí esse filme é muito bom, gente, meu Deus do céu. Enfim, outra coisa que também tem a ver com cor é o vermelho. O doutor falou que ele usa o vermelho pra significar o cinema ou o amor. Então, por exemplo, depois da primeira vez que ela tem com o Homem-Anfíbio, o sapato dela, que antes era meio verde escuro, se eu não me engano, agora tá vermelho, ela tá com um negocinho vermelho, a tiarinha vermelha, e aí quando ela vai procurar ele no cinema, a porta do cinema é vermelha, e aí tem algumas homenagens aos musicais de Hollywood, na Era de Ouro e tal, não sei o que. No cinema tá passando alguns filmes assim, eles assistem muito, ela e o Giles, e aí ela mostra pro Homem-Anfíbio e todos os musicais e as danças, e aí tem até uma cena em que ela é muito legal, tipo, porque ela ganha a voz através da música. E aí ela vai cantar e ela consegue cantar, e aí tem toda uma apresentaçãozinha ali. Tipo, eu acho que é isso que faz um ótimo filme, porque, por exemplo, esse filme é extremamente simples, ele tem uma estrutura de roteiro muito simples. Não tem plot twist, não tem nada demais, assim, se você for ver. Mas cada elemento dentro do filme, você consegue tirar uma coisa que dá mais significado pra história. Então, por exemplo, as cores, verde, a direção de arte, a direção de fotografia, as decisões de roteiro e as decisões de direção, tudo você vai tirando um pouquinho do significado do filme de cada coisa e aí ele se transforma num filme incrivelmente complexo e interessante de ser assistido, porque se você for só assistir, você vai falar, legal, uma história de amor. E aí quando você começa a destrinchar o filme, vai trazendo cada vez mais significados e mais coisas que refletem a nossa vida, tipo, a vida real, as coisas que estão acontecendo no mundo hoje em dia. E eu acho que isso é a coisa mais legal do mundo, você assistir um filme que você consegue destrinchar ele e ele se torna ainda mais maravilhoso do que apenas visualmente, sabe? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, deixa um curtir só pro YouTube, só pra falar pro YouTube, isso aqui é legal, eu queria ver mais isso aqui, mostra aqui mais isso aqui pra mim. Porque você precisa explicar as coisas pro YouTube, sabe? Porque ele não entende direito sozinho. E se você tiver mais coisas pra falar, pra complementar, ou se você só quiser fazer um comentário mesmo, você deixa um comentário aqui embaixo, tá bom? É isso. Um beijo. Tchau.